Silmar, bom dia, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Tudo bem, Silmar? Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Tudo bem por aqui, Tavinho? Muito frio, hein? Essa foi a noite mais fria do ano até agora, né? É. E vai continuar friozinho assim. E a madrugada de hoje deve ser mais fria ainda. Essa é a previsão da meteorologia. Daqui a pouquinho a Karine traz para a gente as informações corretas. Mas, Silmar, antes de falar aí da previsão da safra de grãos que o USDA fez para os Estados Unidos e também para o mundo, vamos dar uma piscada lá na CPI da Covid, porque o presidente da Pfizer, na América Latina, o Murilo, está falando. Vamos ver aí. Aí está o deputado Renan, o senador Renan Calheiros. Vamos ver o que ele está perguntando. Sim, eu, inclusive, se vocês me permitirem, posso procurar agora. Perfeitamente, perfeitamente. Foi pedido a ele para responder alguma coisa ou fornecer algum dado aí. A que órgãos essa correspondência se dirigiu? Se pudesse nos dar essa informação, além do presidente da República, seria muito importante para nós. Essa informação é importante porque há divergências, né? O governo ignorou ofertas em agosto de 2020 e aí o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse em entrevista exclusiva ao UOL que a Pfizer fez exigências absurdas e que reservou a maioria das vacinas para os Estados Unidos, para Israel, oferecendo para outros países do mundo o que ele chamou, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, de mixaria. E agora, quer dizer, mas ele disse que tinha a carta de intenções. E agora o senador Renan Calheiros e os outros inquisitores aí da banca querem saber para quem foi enviado esse documento. Vamos ouvir. Realmente, quando vejo este, vejo que tenho muitos mais Fique e-mails. à vontade, doutor Carlos. Muitos mais e-mails do que deveria ter. Então, já vou chegando para... Tranquilo, nós aguardaremos o tempo que for necessário. Temos todo o tempo necessário aqui. Fique à vontade. Pido desculpas, já estou... O programa termina às 12h30. Deixa eu conversar com o Silmar, aí assim que sair alguma novidade, a gente entra. Bom, Silmar, continuam lá os esclarecimentos na CPI e o Weingarten ontem saiu meio descascado de lá, né? E, inclusive, sob ameaças até. E o general Pazuello, que foi ministro da Saúde e que não foi depor ainda, porque alegou lá seus motivos, poder estar com Covid, por ter contato com gente com Covid, os advogados estudam, inclusive, uma ida do general Pazuello já com habeas corpus preventivo. Ou seja, tá feia a coisa, hein? É verdade, Tavinho. Mas durante o depoimento do ex-secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Weingarten, ele realmente trouxe muita contradição, mas teve pelo menos um elemento essencial aí que estimulou o aumento da discussão, que é aquela proposta feita pela Pfizer em setembro e que só foi realmente tocada para frente e discutida em novembro. Ou seja, 2 meses se passaram, quando poderia ter sido adiantado lá, e adiantar, consequentemente, a negociação e a compra antecipada das vacinas da Pfizer. Teria mudado bastante o perfil da vacinação aqui no país, evitado muitas mortes. Tem contradição, eu estava vendo agora que o ministro das Comunicações está dando aqui uma versão de que a Pfizer fez exigências aqui que eram muito difíceis de cumprir e que o volume oferecido era pequeno, não tão grande assim como tem surgido no noticiário. Enfim, existe uma guerra de versões aqui, por enquanto não está bem esclarecido, e a expectativa é que o próprio presidente da Pfizer, ou ex-presidente que está depondo agora, pelo menos traga uma clareza para essa situação, ou seja, quando é que foi feita a primeira oferta e qual é o volume que foi oferecido, que tipo de exigência aí que empacou as negociações. Então, isso é extremamente importante para clarear essa coisa. E aí, claro, se tiver com o depoimento do ex-ministro da Saúde, está bem complicada a presença dele, a garantia da presença dele e da forma como vai se dar, se é como testemunha ou como investigado. Tudo isso ainda está em branco. Pois é, mas vai ter que aparecer, né? Porque os senadores estão pressionando lá
e querem saber para quem foi enviado esse documento. Deixa eu ver, sobe a fala um pouquinho aí do presidente da Pfizer, que ele era presidente da Pfizer brasileira até dezembro. Não, antes de dezembro. Ele já tinha sido promovido a presidente Latam, América Latina, Pfizer. E ele diz que ele continuou acompanhando as negociações e fazendo as negociações. Ou seja, alguma coisa tem que aparecer. Dá para piscar aqui mais um pouquinho só do presidente da Pfizer, por favor? Nossa pessoa de comunicações e nossa diretora médica. Por parte do Ministério da Economia, participou o senhor Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Adriano Piccioli, Análise Econômica da CPEC, Fernando Dutra, diretor de Apoio à Gestão, Marília Garcês, assessora. A reunião foi presencial, eu estive fisicamente no São Paulo com o secretário, com colegas da Pfizer, mas tínhamos também virtualmente algumas das pessoas do Ministério da Economia, entendo que aqui no Brasil. Desculpa fazer uma outra pergunta sobre o mesmo assunto. Quais foram os resultados dessas reuniões, concretamente? Que avaliação o senhor faz? Nosso interesse foi, como fizemos durante todo este processo, fornecer toda a informação disponível para a toma de decisões do governo. Apresentamos a informação que tínhamos apresentado para o Ministério da Saúde em termos do andamento de nossa vacina e o estadio de desenvolvimento dela. Por favor, continuando, quantas doses foram oferecidas naquelas oportunidades e a que preço unitário? Essa resposta é importante. Sinceramente, eu não lembro ter discutido exatamente o número das doses, porque isso nós recém formalizamos no governo o 14 de agosto. Voltamos. Silmar, aí eu escorrega para cá, eu escorrega para lá, né? Tá complicado o negócio. Vamos deixar até o fim do dia para ver se alguém escorrega feio e cai de chanfro aí, que aí a gente vai ver quem é que se machucou. Vamos falar lá da previsão, da estimativa da próxima safra de grãos feita pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para os Estados Unidos e também para o mundo. O que a gente pode tirar dessa informação, Silmar? Olha, basicamente o que o USDA está projetando para a próxima safra é uma boa recuperação na produção e também nos estoques americanos e mundiais de milho, inclusive com a possibilidade de uma produção recorde. Mas é bom lembrar que estamos falando aqui de uma safra que está recém-plantio no hemisfério norte, que vai ser colhida a partir do segundo semestre, portanto é uma hipótese por enquanto, são projeções. De qualquer forma, elas sinalizam aqui pelo menos um horizonte pela frente aqui de que a coisa pode dar uma melhorada no caso do milho. Embora com preocupações e um ponto de interrogação bem situado pelo próprio USDA de que há uma preocupação com o Brasil. O Brasil está com a safra em andamento ainda neste momento, não foi colhida ainda, vai ser colhida no segundo semestre, e que está sofrendo bastante com a falta de chuvas, conforme a gente tem comentado aqui no programa várias vezes. E o USDA fez uma correção para baixo aqui na safra brasileira, bem maior do que fez a Conab no mesmo dia, que foi ontem. O USDA estima uma perda já oficial de 7 milhões de toneladas, a Conab menos de 3 milhões. E no mercado eles falam em mais de 10 milhões de toneladas, ou seja, o USDA acho que está mais próximo da realidade do que o órgão oficial aqui no Brasil. E esse é o ponto de interrogação em relação ao milho. Agora, o grande destaque para o qual chama a atenção foi a estimativa para a soja. O USDA prevê uma recuperação na produção americana e mundial de soja, mas prevê também a manutenção de estoques extremamente baixos também para 2022, ou seja, se mantém uma situação de aperto. Por quê? Com a tendência de um aumento muito forte na demanda de soja, particularmente por conta da China, com a maior presença no mercado, mas também de outros países importadores. Isso significa que, mesmo com o crescimento da produção, não vai ser suficiente para atender confortavelmente toda a demanda. Então, a tendência de manutenção de estoques apertados em 2022, isso significa a manutenção também de preços elevados no mercado internacional.
bom para o Brasil, que é exportador de soja, abre um espaço maior para o Brasil aumentar a sua safra, a área de plantio e a produção na próxima safra, que vai ser plantada no segundo semestre, com toda a garantia de que vamos ter mercado franco também em 2022. Por outro lado, claro, tem uma sinalização clara já de que isso significa também preços elevados aqui ao nível dos setores de ração, consequentemente impactando em maiores custos de produção de carnes, leite, ovos, e preços elevados também para o próprio consumidor. Então, alivia, mas não muito, nesses dois setores que são fundamentais do agronegócio. Ou seja, é um cenário que a gente já vem pintando aqui, um quadro que a gente já vem pintando faz tempo e que não tem solução, pelo visto aí com esse relatório do USDA, a curto e médio prazo, pelo menos. Vai se prolongar, como você disse. Bom, nossas commodities, como estão hoje? Tavinho, ontem os preços da soja subiram em função dessa projeção do USDA de manutenção do aperto dos estoques. O milho caiu um pouco e hoje é um dia chamado de correção, de realização de lucros com uma certa correção técnica depois das altas do dia anterior. Então, hoje a soja cai 1,8% em Chicago, milho também, 2,7%, trigo também. No caso do trigo aqui, a projeção do USDA é de uma recuperação mais folgada da produção e dos estoques globais. Então, o trigo já caiu ontem, continua caindo hoje. O que chama a atenção aqui é o arroz também. O arroz está subindo, subiu ontem, sobe de novo hoje, porque para o arroz americano, é bom lembrar que os Estados Unidos são concorrentes nossos no mercado internacional do arroz. Os dois grandes exportadores aqui no Ocidente, tirando a Ásia fora, são os Estados Unidos e o Brasil, exportação de arroz. E a previsão do USDA é de uma queda muito forte, cerca de 11% na produção americana da atual safra, que vai ser colhida no segundo semestre. Isso é muito bom para o Brasil. O Brasil tem um espaço maior para oferecer o seu produto no mercado internacional a preços bastante bons. E, aliás, o arroz está subindo hoje, 0,2% na Bolsa de Chicago, refletindo exatamente essa perspectiva. Tavinho, fora isso, o café sobe um pouquinho de novo, preocupação com a safra no Brasil, 0,3% de alta agora na Bolsa de Nova York. E o açúcar sofre uma correção também depois das fortes altas dos últimos dias, nesse caso aqui caindo 2,5%. Mas sempre lembrando que a situação climática para a nossa safra de cana permanece a mesma, ou seja, ruim. Ok, Silmar, a gente volta amanhã, sexta, então, com novas informações. E já sabem, se faltar veneno de cobra para a produção de soro antiofídico no Butantan, que é a nossa instituição oficial, Instituto Vital Brasil, que produz o soro antiofídico, pode buscar lá na CPI da Covid-19, porque lá é serpente contra serpente. Senadores não são nada fáceis e tem escaramuças, e presidente de multinacional de produtos químicos, então, também farmacêuticos, também não é fácil de levar. Mas pelo menos a gente aprendeu uma, né? Quando te fizerem uma pergunta que vai te enroscar a resposta, você responde assim: sinceramente, não me recordo. É a melhor resposta, né? É a melhor resposta que eu já vi. Tchau, Silmar. Até lá. Até amanhã.